Amém? Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos felizes nesta noite, estamos aqui para dar início a essa campanha. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, agradecer aí o nosso pastor Célio pela confiança, né? Para a gente poder estar dando início a essa campanha. Também a nossa pastora Sebastiana, pastor Gildardo e os demais irmãos, em nome de Jesus. Amém? Sem perda de tempo, as horas já nos esperam. Vamos direto logo à palavra, né? Para nós não perder muito tempo, né? Abra sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de João, capítulo 6, né? Para nós podermos estar meditando na palavra. Hoje, esta campanha, o primeiro elo, os 12 cestos cheios, né? Vamos aí estar lendo a palavra do Senhor, amém? Amém. João capítulo 6, você que trouxe a sua palavra, sua Bíblia, você se coloca de pé, aquele que pode, referência à palavra de Deus, não referência ao pastor Renato, referência a Deus, porque se você for lá no juiz e você não dá referência para ele, você não é recebido. Jesus aqui é o juiz dos juízes, então nós temos que dar referência a ele. Então nós temos que colocar de pé, referência ao Senhor, amém? Todos acharam? Diga amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a multiplicação dos pães e peixe. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa do judeu, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muitas relvas naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Amém. Pode sentar e glorifique o Senhor com as palmas. Altíssimo, eterno Deus e maravilhoso Pai, neste momento, Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Pai, que o Senhor, através do Espírito Santo, venha falar ao meu coração, Pai, para que eu possa transmitir a Tua palavra para a igreja. Fala com cada um nesta noite, meu Deus. Vai repreendendo, meu Deus, toda a enfermidade. Vai repreendendo todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, aqui nós olhamos essa palavra, vemos aqui que está falando a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Diz a palavra do Senhor, Jesus, né, partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, né, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. O povo ali, vendo Jesus que estava indo, seguiram Jesus, porque eles viam os milagres, os sinais que Jesus fazia, que Jesus curava os enfermos, que Jesus fazia grandes milagres e prodígios. E as pessoas ali vendo Jesus foram ter com Jesus. Nessa noite nós estamos aqui nesta campanha dos 12 cestos cheios, porque nós queremos nesta noite receber algo da parte de Deus. Você de repente precisa de
grande milagre da parte do Senhor, querendo que Deus faça algo acontecer na vida tua, ou dentro do teu lar, dentro da tua casa. E Jesus aqui, assim como Ele multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, Jesus nessa noite, Ele quer multiplicar a bênção na tua vida. Ele quer multiplicar a bênção no teu lar, na tua casa, na tua família. Jesus quer fazer milagre. Jesus quer fazer algo grande acontecer. Porque Jesus ali, Ele estava indo ali para o monte, para orar, né? E quando Ele sobe aquele monte, que Ele se assentou ali com o seu discípulo, ali já era a festa da Páscoa dos judeus. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com Ele, disse a Filipe, né, a respeito daquela multidão. Jesus se preocupou com aquele povo. Porque quando Jesus olha ali, que Ele estava com seus discípulos, Ele vê aquela multidão de pessoas que estava vindo. Jesus começou a se preocupar com aquele pessoal. Porque aquele povo estava indo ali, porque eles precisavam de ser ali alimentado pelo Senhor. Muitos ali, meus irmãos, que estavam indo, aquela multidão que acompanhava Jesus, muitos estavam indo porque precisavam de alimento. Porque sabia que onde Jesus estava, não passava fome espiritual e nem fome material. Porque Jesus, Ele alimentava, e Ele alimenta até hoje o seu filho, a sua filha, aquele que realmente está na presença dEle. Ele alimenta tanto espiritualmente como também alimento carnal, né, que é o nosso alimento material do dia a dia. Porque Jesus não deixa ninguém passar necessidade. Jesus não deixa. Aquele que realmente precisa, Jesus dá um jeito e consegue o alimento para as pessoas. Está aí a prova, né? Está aí a prova e o alimento. Conforme foi pedido, as pessoas já começaram a trazer alimento para saciar a fome daquele que precisa. Mas nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos com fome espiritual. Nós precisamos de se alimentar espiritualmente. Mas aquele povo ali, muitos estavam querendo o alimento carnal, o alimento da carne. Estava sendo ali necessidade de ser saciado pelo alimento. Sabia que Jesus alimentava. Sabia que Jesus ali não deixava ninguém voltar para casa sem ser alimentado. Porque onde Jesus andava, andava multidão atrás dele. Porque o povo andava junto com Jesus. E nós estamos aqui na presença de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite na presença do Senhor. E quando Jesus sobe ao monte, ele se assentou-se ali com os seus discípulos, né? Então quando Jesus, levantando os olhos, que ele vê aquela grande multidão que vinha ter com ele, ele disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Eles estavam no deserto. Jesus se preocupou com aquele povo. Aonde vamos comprar pão para dar para esse povo comer? Nessa noite, estou aqui para te dar a palavra, para você se alimentar nessa noite. A palavra de Deus, que é o nosso alimento nessa noite. Porque ali Jesus estava preocupado para comprar pão para aquele povo comer, para matar a fome daquele povo. Mas aqui nesta noite você veio buscar um alimento espiritual para a sua vida. E você nessa noite vai receber através do Espírito Santo. E Jesus ali falando, né? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus estava experimentando os seus discípulos, porque Jesus sabia o que ia fazer naquele momento. Nessa noite, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus sabe muito bem o que você veio buscar aqui nessa noite. Jesus sabe o que você precisa. Você precisa de uma cura. Jesus sabe. Você veio buscar a cura para alguém. Jesus sabe. Mas ali, naquele momento que Jesus pergunta aquilo, Filipe responde-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E todo o seu discípulo André, irmão de Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas que é isso para tantas pessoas? Quando ali Filipe responde que 200 denários de pão não bastarão para cada um deles comer. Mas no momento ali, eles já falam que ali tinha um rapaz, um jovem, ali sentado junto com eles, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aquele rapaz levou aqueles pães e aqueles peixes para ele se alimentar. Era dele. Só que ali já contaram com aqueles pães, aqueles peixes daquele rapaz. O que me chama a atenção é que quando eles falam assim, eu vejo a humildade daquele rapaz. Porque o rapaz poderia até falar, não, isso aqui é meu, não vou dar para ninguém. Ele tinha todo o direito, porque é dele. Era dele, pastor. Era dele. Ele tinha todo o direito de recusar de entregar os pães e os peixes ali. Porque se Deus coloca algo na tua mão, você reparte para outro se você quiser. É seu. Esse jovem era dele. Era dele. E Jesus disse, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quase 5.000 pessoas que se sentaram ali. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Jesus tomou aqueles pão e aquele peixe, e ali fez a multiplicação, meu irmão, que alimentou mais de 5.000 homens que sentaram ali. Mas a Bíblia aqui fala 5.000, mas diz que era mais de 15.000 pessoas, entre homem, mulher e criança. Mais de 15.000 com 5 pães e 2 peixinhos. É o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação na tua vida, na minha vida, é através da tua fé. É através de você acreditar no poder de Deus. É através de você crer que o milagre vai acontecer. Porque Jesus mandou que eles repartissem ali. E as pessoas aí comeram. Ali de se infartar, de tanto comer. E sempre tendo alimento para eles. Jesus não deixa faltar o pão. Jesus não deixa faltar o alimento para aquele que crê. Para aquele que busca a presença dele. O crente, o homem, a mulher de Deus tem que ter fé, tem que confiar. Que não importa a situação que está enfrentando, mas não vai faltar o pão de cada dia em cima da tua mesa. Porque esse povo estava ali com fome, e Jesus se preocupou com a situação daquele pessoal. Jesus ali no momento, por estar no deserto, ele disse como vamos alimentar esse povo ali. Mas o jovem que estava ali com 5 pães e 2 peixinhos, teve bom coração, que cedeu para que Jesus fizesse um milagre acontecer. Um milagre na tua vida só acontece se você crê. É como disse o presbítero, a palavra é pregada, mas ela pode ser para uma pessoa. Mas nessa noite eu creio que a palavra é pregada para a igreja do Senhor. E quando ali eles comeram que se infartaram, de tanto comer, encheram a barriga. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Jesus mandou recolher os pedaços que sobraram, para que não se perdesse nada. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Todo mundo comeu, todo mundo se alimentou. Encheram 12 cestos cheios de pedaços que sobrou do alimento. Com 5 pães e 2 peixinhos, todos 15.000 pessoas se alimentaram. E ali sobrou aqueles pedaços de pão que encheram 12 cestos cheios. É o tema da campanha, os 12 cestos cheios, igreja. Igreja do Senhor. Jesus, ele é um milagroso. Ele quem faz milagre na tua vida. Ele quem dá a vitória. Amém?
Eu gostaria que a igreja colocasse de pé, porque as horas não esperam, irmão. Não vamos, para terminar às 9 horas, falta 5 minutos. Né? Então, escutei assim um resumo na ensaio, para não atrasar o horário. Amém? Gostaria que a igreja fechasse os olhos, vou estar orando, em nome de Jesus, né? E agradecer a oportunidade, né, por estar aqui nesta noite, mas as horas não esperam, né? Entendeu? E a ordem tem que ser cumprida, a ordem de descer para a casa de Deus é necessária, amém? Foi falado para mim e eu tenho que cumprir. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a tua palavra foi pregada, Pai. Aquilo pouco que eu falei aqui, mas que sirva para a tua igreja, para que eles recebam a bênção, recebam a vitória. Pai, toca sobre a vida de cada irmão e de cada irmã que aqui se encontra nessa noite. Visita o lar de cada um, visita a família, Pai. Meu Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, Pai. Obrigado, Pai, obrigado, Filho e Espírito Santo de Deus, Pai. Agradeço, meu Deus, por este culto, por essa campanha, Pai. Os 12 cestos cheios, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um que aqui vai passar, Pai. Já tem mais 2 terça-feiras. Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, passe para a pastora e desde já gratidão a Deus pela oportunidade. Glória a Deus. Coloca a mão em direção à sua casa, igreja. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto que foi maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida e sobre a tua igreja. Obrigado, Deus poderoso, que eu te peço em nome do teu filho amado Jesus. Leva o teu povo para casa, Senhor, debaixo de tuas mãos santas e poderosas. Livra, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida. Livra, Senhor, da fofoca, da calúnia e da difamação. Livra, Senhor, de todo o mal, te peço. Guarda a tua igreja, Senhor. Nos conduza para a nossa casa em paz e segurança. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe até sexta-feira.